Fala pessoal, sejam muito bem-vindos para mais uma aula aqui da CIT Consultoria. Eu sou o professor Renato Bianchini e vou estar aqui com vocês hoje para passar esse conteúdo bem legal, esse conteúdo que eu preparei para vocês aqui, que desperta curiosidade e ainda vai agregar muito valor para vocês, que é as 6 coisas, né, que todo personal deveria saber, mas não sabe. Então hoje eu vou estar passando esses 6 conceitos para vocês com detalhes, embasados cientificamente, para que vocês consigam aprender coisas novas para implementar na carreira de vocês e acredito que a maioria delas vocês ainda não saibam, tá? Eu vejo assim, de uma maneira geral, a maioria dos personal trainers não conhece esses conceitos que eu estou passando para vocês hoje, tá? Então fiquem ligados aí. E assim, o que eu posso prometer para você que vai assistir essa aula completa e ao final da aula, tá? Eu prometo para você que esses 6 conceitos, que provavelmente são novos para você, vão mudar muita coisa na sua prática profissional. Então a gente vai falar coisas que vão influenciar desde a parte da prescrição do emagrecimento até a parte da prescrição para o ganho de massa muscular, até ali como lidar com o aluno na sala de musculação. Tudo isso vai estar bem direcionado para a prática do personal trainer, os 6 conceitos. Outra questão, vão te deixar muito à frente dos outros profissionais, porque você vai ter ali um conhecimento muito acima, né, da média do personal trainer, porque o personal trainer tem uns conceitos muito enraizados, antigos, sem validade científica e às vezes errados. E hoje eu vou tentar abrir a sua cabeça para eles, tá? E você também vai poder aplicar de imediato. Tudo que eu falar aqui hoje, você amanhã já vai poder estar colocando na sua prática numa boa. Não é nada muito complexo que exija tempos para você implementar. Você vai ver que aplicando os conceitos de maneira que eu vou ensinar aqui hoje, você vai ter a efetividade de usar aí na sua prática, tá? A primeira coisa que eu falo é para você ter um pouco mais de cabeça aberta na hora de a gente ver nosso conteúdo hoje aqui. Porque muitos desses conteúdos, tá, a gente vai pegar ali alguns temas polêmicos. Então, se você não tiver a cabeça aberta para entender o que eu estou te falando aqui hoje, você pode acabar não absorvendo esse material da melhor maneira. Então, para pensar duas coisas simples. A primeira, todo esse conteúdo aqui é embasado cientificamente. Então, não sou eu que estou dando a minha opinião aqui para vocês. É basicamente os estudos que tem sobre os temas que estão dizendo isso, tá? E segundo, é que você vai ter aí mais um conhecimento para agregar para o seu arsenal de conhecimento. O que significa isso? Eu não estou dizendo que eu sou o dono da verdade nunca, tá? Mas eu estou aqui te mostrando um lado que você pode seguir, tá certo? E só para a gente ter um bom andamento dessa aula, o que eu vou pedir para você é que você não fique no celular, deixe o seu celular no silencioso, feche outras abas se você tinha lá. A gente vai fazer uma aula muito rápida e direto ao ponto aqui, no máximo aí meia hora, 40 minutos, eu quero fazer até menos do que isso, para que a gente consiga valorizar ao máximo o seu tempo aqui e que nesse tempo você consiga absorver a melhor informação possível, tá? Então, para você conseguir pegar esse conteúdo bem focado, é melhor você tentar se livrar de todas as distrações que tem à sua volta, tá? Só para quem não me conhece, vou contar um pouco da minha história. Eu sou o professor Renato Bianchini, tá? E a minha história começa quando eu estava lá no ensino médio, onde eu ainda tinha muita dúvida do que eu queria fazer para minha vida, se eu ia seguir a carreira de personal trainer que eu queria, ou se eu ia fazer odontologia, que era outra opção que eu tinha, que eu também queria fazer, né? E nessa dúvida que eu tinha, eu percebi o seguinte: a maioria das pessoas não me recomendava fazer educação física, falava para eu não seguir esse caminho, porque não era uma profissão rentável, que não era uma profissão que ia me dar uma condição financeira adequada, enfim, né? Todos os motivos que, se você é personal trainer, você provavelmente já passou por isso também. Mas eu ignorei tudo isso e acabei ingressando na faculdade de educação física e foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Eu acredito que a educação física me deu praticamente tudo que eu tenho hoje, desde o conhecimento até questões financeiras, foi tudo através da educação física, né? Então eu devo muito a essa profissão. E a gente começa a minha história lá na faculdade. Quando eu entrei na faculdade, a minha intenção sempre foi ajudar as pessoas, né? Seja para elas terem o corpo que elas queriam, ou para elas terem mais qualidade de vida, mais saúde. Eu queria poder ajudar as pessoas nesse sentido, tá? Eu queria poder usar o conhecimento da educação física para ajudar mais pessoas. E a gente sabe que muito dos conteúdos da Faculdade de Educação Física não é tão direcionado para isso, mas eu sempre tentei direcionar o meu foco para essa área, né? E também foi logo ali no finalzinho da faculdade, né, que eu tive a oportunidade de ir morar lá nos Estados Unidos. Então eu me mudei para os Estados Unidos, foi quando eu tive o maior contato com a área de pesquisa científica, né? Então, saindo da faculdade, eu fui para os Estados Unidos estudar lá para
trabalhar com pesquisa científica, onde eu pude trabalhar lá com professores renomados, igual o William Kramer e o Jack Volek. Então, foi quando eu comecei a ter um contato bem a fundo no que é a evidência científica e o que ela interfere na prática do profissional. E depois que eu comecei a estudar muito o treinamento resistido, né, a musculação e como programar a musculação para gerar resultados, eu comecei a me questionar de várias coisas que aqui no Brasil a gente aprende e que lá é bem diferente, né? Eu comecei a ter uma abordagem muito diferente do que eu tinha quando eu morava no Brasil, né? Eu comecei a observar as coisas de uma maneira diferente, muito porque eu comecei a fundo nas pesquisas científicas e porque lá eles têm mesmo uma linha de raciocínio muito diferente aqui do Brasil. Tá? E aí eu fui criando essa nova abordagem, né? Essa nova abordagem de trabalho para personal trainer, em como prescrever treinos na sala de musculação. Tá? E aí quando eu voltei para o Brasil, eu saí implementando todo aquele conhecimento, seja nos meus alunos de personal trainer, eu comecei a aplicar, comecei a atendê-los e comecei a ter ali bons resultados com aquela prática. Né? Eu comecei a ter o meu conhecimento aplicado e vendo o resultado que isso gerava, não só em termos de carreira, mas também em termos de resultado para os meus alunos. Né? Então, gerou a sugestão de se criar a Sítios. Né? A Sítios, que é uma empresa hoje que ela é uma referência na área de capacitação para profissional de educação física, né? Geralmente bem focado na área do personal trainer, mas hoje a gente já pode ser considerado uma referência nacional nessa área, né? Mas o que é a Sítios, para você que ainda não conhece? Provavelmente se você chegou até aqui é porque você já conhece a Sítios, mas pode ser que tenha gente que não conhece ou não conhece muito bem, né? Basicamente a ideia surgiu do quê? O que eu mais senti falta na minha carreira durante os meus anos de faculdade, aquele inicinho de carreira, né? Era ter um conteúdo, né? Ter um conhecimento que ele era embasado cientificamente, só que ele era ao mesmo tempo aplicado na prática. Por quê? Muitos dos conteúdos que a gente aprende na ciência, né, não são aplicados na prática, né? A gente não consegue transportar isso para aplicação prática, né? Então eu sentia falta desse elo. E mais, conteúdo focado em resultado, porque às vezes a gente estudava muito na faculdade a questão fisiológica, as variáveis fisiológicas e bioquímicas, só que a gente não via isso como a gente vai aplicar para gerar mais resultado. Então eu sentia muita falta da união desses três conceitos. Como é que eu posso estar embasado cientificamente, ou seja, ter a comprovação daquilo que eu faço, de estar seguindo o caminho certo, ao mesmo tempo que eu tenho validações para poder aplicar na prática, né? E não só validações fisiológicas e que vão gerar um raciocínio daquilo, mas que vão mesmo comprovar aquilo que eu estava fazendo na prática e principalmente como é que esse conhecimento vai gerar bastante resultado para o meu aluno. E quem sabe até o máximo de resultado para o meu aluno, né? Isso é que eu sentia falta da minha carreira. E como depois que eu fui morar nos Estados Unidos, depois que eu me joguei assim nas pesquisas científicas, eu percebi que muita dessa falta que eu tive é de outros profissionais também têm essa falta, né? Então eu falei assim, pô, vamos fazer algo que a gente possa trazer esse tipo de conhecimento para os profissionais. Então, no início a gente começou só com uma página lá no Facebook, onde a gente compartilhava esses infográficos que vocês costumam ver, a gente compartilhava lá a ciência do treino aplicada na prática e a gente começou assim, né, sem intuito de nada, a gente começou a fazer essa série de postagens para ajudar mesmo o personal trainer a ter uma nova visão, para ajudar o personal trainer a ter ali novos recursos para poder trabalhar. Né? E o que acabou acontecendo? Muita gente começou a pedir curso da gente, né? Então a gente viu no Brasil inteiro, o pessoal desde o Nordeste, do Sul, do Norte, do Centro-Oeste e aqui no Sudeste onde a gente está, todo mundo pedindo cursos na nossa área, né? Personal trainer pedindo para a gente fazer cursos avançados ali na área para poder passar todos esses conceitos que a gente tinha, porque às vezes o infográfico é legal, você pega um insight legal, mas e o passo a passo, né? E da onde eu começo? Então, por causa disso que a gente começou a lançar cursos na área da educação física também. E hoje a gente tem orgulho de dizer que a gente tem alunos espalhados no Brasil inteiro, em Portugal, nos Estados Unidos, e já são mais de 750 profissionais que estão aqui com a gente na Sítios, que estão aí aprofundando no conhecimento que a gente passa e estão aí gerando muito resultado, tanto para os clientes deles e tanto para a carreira deles, né? Então é muito orgulho de dizer isso para vocês. Então vamos lá, vamos falar agora um pouco do conteúdo que eu vim trazer para vocês hoje. Antes de mais nada, os números que todo personal trainer deveria saber, tá? O que tudo, assim, eu acho que essas estatísticas que eu vou mostrar para vocês aqui agora, vocês já tinham que ter ela debaixo do braço.
Principalmente para quê? Para você ter bons argumentos quando você estiver conversando com um aluno, né, explicar o potencial do seu trabalho e também porque mostra como que está o nosso mercado atualmente, tá? Então a gente vê que hoje, por exemplo, 62,1% das pessoas são sedentárias no Brasil, né? Então a gente vê aí a quantidade de pessoas que nem praticam o mínimo de atividade física, né? E nem, se bobear, nem praticam exercício físico, né? Atividade física é diferente de exercício físico, né? Você provavelmente já sabe, mas basicamente 62,1% das pessoas são sedentárias no Brasil. Outro dado interessante, 63,1% da população brasileira é obesa ou tem sobrepeso, ou seja, uma grande parcela, quase 2/3 do Brasil, vai precisar de intervenções para emagrecimento, tá? Outra estatística, 80% da população mundial vai experienciar alguma dor nas costas em algum momento da vida, né? Então, se a pessoa ainda não sentiu, a chance que ela venha a sentir dor nas costas em algum momento é de 80%, tá? Então, outra questão que vai direto de atuação com o personal trainer. Você tem 4 vezes mais risco de lesão no ombro se você pratica treinamento resistido. Essa é uma estatística polêmica porque a gente está meio que indo contra a nossa profissão, né? Pô, se eu tenho 4 vezes mais chance de gerar lesão se eu praticar exercício resistido, né? Musculação, por que isso acontece, né? Eu vou explicar por que isso acontece, mas é basicamente falta de orientação, é basicamente falta de até supervisão, né? Orientação do ponto de vista de prescrever treinos adequados e supervisão do aluno não estar fazendo um exercício apropriado, uma execução apropriada, né? Então a gente percebe que quando você faz essa atividade orientada, o resultado é bem diferente. Já vou mostrar para vocês. Agora pensando bem agora no nosso lado positivo da nossa profissão, né? 88% das intervenções de sucesso no emagrecimento envolvem exercício físico. O que é considerado uma intervenção de sucesso? É aquela pessoa que emagrece e consegue manter aquele peso perdido por pelo menos um ano. Isso é uma intervenção de sucesso. E 88% das intervenções de sucesso do emagrecimento estão envolvendo algum tipo de exercício físico, tá? Outra questão é 50% a mais resultados na musculação com supervisão de um profissional. Então, se você acompanha um aluno, ele já tem automaticamente 50% a mais de chance de ter resultados. Então, se ele ia ter um resultado X, pode-se dizer que ele vai ter 50% a mais do que aquele resultado X, só de ter um personal trainer ali com ele para garantir que ele está otimizando o treino, tá? E aqui para contrabalancear aquela outra estatística, né? Porque a gente tem 4 vezes menos risco de lesões nos ombros que se você tem um programa de musculação estruturado por um profissional. Então, quando você tem um programa de musculação estruturado por um profissional capacitado, você diminui muito o risco de lesões, né? Para ficando quase que abaixo, quase chegando a zero, tá? Tendendo a zero quando você está fazendo atividade orientada. Então, em resumo dessas estatísticas que eu posso dizer para vocês é o seguinte: a gente tem uma grande demanda de mercado para o nosso trabalho, para a nossa profissão de personal trainer. Muita gente vai precisar e está precisando do nosso trabalho atualmente, né? Só que o profissional precisa estar preparado para atender esse pessoal, tá? Não adianta ter essa demanda e o profissional chegar lá e não conseguir atuar com ele. Então, é por isso que a gente monta aulas como essa que você está vendo aqui hoje, é por isso que a gente tem os nossos cursos lá na Sítios, é justamente para tentar te capacitar ao máximo para que você consiga atender essa demanda, tá? Então vamos lá, o conceito 1 que eu quero passar para vocês hoje é musculação é prioridade quando o assunto é emagrecimento. Então começando os nossos 6 conceitos com esse primeiro conceito aí, musculação é prioridade quando o assunto é emagrecimento. Eu vou explicar para vocês o porquê disso, mas por que isso é incomum da gente ver? Porque geralmente a gente vê o profissional recomendando exercício aeróbico como prioridade na hora do emagrecimento. Só que por que a gente aqui na CITES diz o contrário? Por que a gente acredita que musculação é prioridade no emagrecimento? Vamos entender o conceito de emagrecimento pelo modelo da CITES aqui. A gente acredita dessas 3 vias do emagrecimento através do exercício físico, tá? Uma das vias é através da otimização da queima de gordura, a outra é na sustentabilidade, ou seja, para você conseguir o emagrecimento de longo prazo, e na manutenção da massa magra. Então são os 3 fatores que fazem o exercício influenciar diretamente na eficácia do emagrecimento, tá? E como é que a gente pode entender isso mais a fundo? Esses são os 3 fatores que, primeiramente, o profissional consegue entender o porquê que o exercício é efetivo
para emagrecimento e também onde ele deve focar para aumentar a efetividade ainda mais do treinamento que ele prescreve, tá? A gente vai ver isso com detalhes, mas basicamente é o seguinte, você analisando esse modelo, esse é um modelo que a gente usa nos nossos cursos, no treinamento eficiente, no Fórmula da Prescrição Eficiente também, então você vai ver que a gente usa esse modelo justamente para pensar assim, você tem que ter um raciocínio bem lógico quando você está na sala de musculação. Você tem que otimizar a queima de gordura do seu aluno, seja com estratégias de volume de treino, seja com estratégias de aumento de intensidade do treino, de diminuição do intervalo de recuperação, tudo isso ajuda a otimizar a queima de gordura, tá? E também focado na manutenção e quem sabe até o ganho de massa muscular, a gente vai ver os benefícios daqui a pouquinho disso, tá? E também pensando na sustentabilidade, fazendo algo que o seu aluno goste, que ele vai conseguir fazer por um longo tempo. E aí muita gente é cética ainda com a questão do exercício físico ajudar no emagrecimento. Todo mundo fala, a alimentação é o que importa na hora do emagrecimento, o exercício físico não tem influência, não adianta nada fazer exercício se não tiver uma dieta boa. Então percebe esse gráfico aqui que mostra exatamente o que a gente está querendo passar para vocês. Beleza, se você fizer uma dieta sem exercício físico, você consegue emagrecer, tá? E você consegue melhorar um pouquinho a sua saúde também. Só que o que vai acontecer além disso? Você vai perder massa muscular e você não vai ter nenhuma melhora da sua capacidade funcional, tá? Nenhuma melhora da sua condição física, né? Agora, se você faz dieta e atribui o exercício físico juntamente, você emagrece ainda mais, você tem mais perda de gordura, você pode até ganhar massa muscular, melhorar a sua condição física, né? Porque você vai estar fazendo exercício físico e a sua saúde melhora muito mais. Então, por isso que a gente considera o exercício quase que essencial no emagrecimento dos nossos alunos. Vamos lá, perda de massa muscular já ocorre naturalmente, tá, gente? Então, por isso que a gente pondera muito a musculação como base do emagrecimento. Por tendência, tá? A gente tem aí que as pessoas vão perder de 3 a 8% de massa muscular por ano, por década, tá? Então, vamos supor, daqui a 10 anos, estatisticamente falando, você vai perder cerca de 8% da sua massa muscular atual. Ou seja, tem uma tendência forte de você perder massa muscular, independente do seu estilo de vida. Então, se você não está estimulando a massa muscular, ou então se você está fazendo uma intervenção de emagrecimento, né, que a gente vai ver agora, com restrição calórica severa, e está perdendo ainda mais, você vai ter muito prejuízo de massa muscular. E isso não é legal, tá? A gente vai explicar com detalhes ainda por que perder massa muscular é tão ruim assim. O que acontece quando a gente está numa dieta com restrição calórica, né? Vamos pensar assim, o seu aluno chegou segunda-feira lá na academia, hoje eu mudei meu estilo de vida, já comecei a dieta do meu nutricionista, agora eu quero começar a treinar. O que acaba acontecendo com esse aluno? Se ele não estiver fazendo o exercício resistido, a musculação, a tendência é que ele perca massa muscular, tá? Porque se ele tiver numa restrição calórica, a tendência é sempre de perda. E você consegue contrabalancear isso fazendo musculação. Percebe ali nos gráficos, por exemplo, aquele gráfico da ponta é quando o aluno faz a dieta com restrição calórica sem a musculação. O gráfico do meio é quando ele faz com musculação. E ali a gente tem a oscilação da massa magra. Então a gente vê que só é possível da gente manter a massa magra ou ganhar massa magra se a gente estiver fazendo o treinamento resistido, a musculação. Por isso que a gente tem que dar prioridade para a musculação. Outra questão, outro estudo aqui mostrando para vocês, né, a questão da restrição calórica na modificação da composição corporal. Perceba que o grupo que fez ali dieta aeróbica e musculação não teve perda de massa muscular, enquanto o outro grupo que fez só a dieta teve sim uma pequena perda na massa muscular, tá? E a gente percebe esse ciclo aqui, quando você perde massa muscular, você acaba tendo uma diminuição da taxa metabólica de repouso, né, que é o que contribui ali para o teu metabolismo, né? E quando a pessoa fala assim, pô, meu metabolismo não é tão acelerado, geralmente a gente está falando da taxa metabólica de repouso e a massa muscular corresponde ali a uma porcentagem dessa taxa metabólica de repouso, não é assim quase que 100%, mas tem sim ali uma correspondência alta com a taxa metabólica de repouso. E aí o que acontece? Se você diminui o seu metabolismo, se você está gastando menos energia, você vai precisar consumir menos calorias ainda. Se você precisar consumir menos calorias ainda, você vai acabar perdendo mais massa muscular. Então, preste atenção nesse ciclo. Você perdeu massa muscular por algum motivo, seja que a restrição calórica foi severa e o aluno não fez musculação,
Aí você vai diminuindo o seu metabolismo, diminui o metabolismo, você vai ter que comer menos para poder emagrecer, e aí comendo menos você vai perder ainda mais massa muscular, e esse ciclo ele vai ficando cada vez mais intenso, até que chega um ponto que o seu aluno perde quantidades excessivas de massa muscular, e aí você não consegue nem reverter em alguns casos. Por que a manutenção da massa muscular é tão importante, né? Então vamos pensar aqui agora. A gente já falou da taxa metabólica de repouso, né, que constitui ali de 60% a 75% do gasto calórico total. Então você manter o seu metabolismo acelerado é muito interessante na parte de emagrecimento, tá? Então quando a gente vê assim, quanto maior é a perda de massa, menor será o gasto calórico da taxa metabólica de repouso. Então preste atenção nesse gráfico aqui. Se você for perdendo massa muscular gradativamente, você vai perdendo também, você vai desacelerando o seu metabolismo também. Por isso que não é eficiente para o emagrecimento perder massa muscular. E por isso que a gente coloca a musculação como prioridade, que é a única forma da gente não perder a massa muscular. Outro motivo aqui que a gente pode ver, quando você perde massa muscular, você perde uma das questões importantíssimas para a nossa qualidade de vida, que é a funcionalidade. Então, quando a gente vai diminuir a nossa massa muscular, necessariamente a gente vai diminuir o nosso condicionamento físico e a nossa funcionalidade, tá? Outro fator, a questão estética. Então, eu pergunto para vocês, essa mulher que está na foto aqui, ela é considerada magra, certo? Ela não é considerada sobrepeso. Eu sei que, assim, magra, sobrepeso, obeso vai aí variar muito visualmente, né? A gente não pode estabelecer só visualmente, mas é uma mulher considerada magra. Mas olha essa outra mulher aqui, que também é considerada magra, só que com muito mais massa muscular. Basicamente, esteticamente, a massa muscular contribui bastante, seja para a mulher quanto para o homem, tá? Você ter massa muscular vai ser uma contribuição estética. Então, a gente vê os 4 motivos principais de que perder massa muscular nunca vai ser interessante, é porque ele ajuda em todos os objetivos que um aluno possa ter na musculação ou em qualquer tipo de treinamento, tá? Seja melhorar performance, melhorar saúde, melhorar estética ou acelerar o emagrecimento. Tudo isso vai ser beneficiado se o aluno ganhar massa muscular ou se pelo menos ele não perder, tá? Então esse era o conceito. Espero que vocês tenham entendido o conceito 1, que é a musculação é prioridade. É lógico, tem várias exceções que a gente pode discutir aqui, né? O aluno tem pouco tempo para treinar. Eu faria musculação, mas também incluiria às vezes um treino aeróbio mais curto, mas eu incluiria. A gente pode agregar as duas metodologias, a gente nunca vai fazer só musculação, né? Mas aqui a gente já vê que sim, a musculação vai ser prioridade para quem quer emagrecer. Conceito número 2, aeróbio em jejum não é prejudicial e nem benéfico para o emagrecimento. O que eu vejo quando a gente fala de aeróbio em jejum? Tem a galera que vai criticar ao máximo, vai perder massa muscular, vai prejudicar o metabolismo, vai supercompensar, vai acabar engordando no final. E tem a galera que defende ao máximo, não, tem que fazer aeróbio em jejum porque vai otimizar a queima de gordura, você vai emagrecer mais rápido. Os fisiculturistas costumam usar muito essa metodologia. E agora vamos analisar então a ciência por trás do aeróbio em jejum e por que eu digo que ela não é nem prejudicial e nem benéfica para o emagrecimento, tá? O estudo mais chave aí que comentam sobre o aeróbio em jejum é esse do Paoli de 2014, onde ele mostrou que apesar do exercício em jejum ele otimizar a queima de gordura durante o exercício, essa queima de gordura ela é compensada após 24 horas. Ou seja, você queima muita gordura durante o aeróbio em jejum, só que depois, ao longo do dia, você passa a queimar menos gordura do que você tivesse feito aquele exercício alimentado. Foi isso que ele analisou nesse estudo, que o nosso corpo ele se regula. Já que queimou muita gordura no exercício, agora vou parar de queimar gordura. Mas isso não é ideal para a gente avaliar a eficiência da metodologia. A gente precisa de um estudo em que coloquem pessoas para fazer aeróbio em jejum e saber se vai dar mais resultado ou não. E foi isso que o Brad Schoenfeld fez em 2014. Ele colocou lá 20 mulheres, dividiu em 2 grupos, um treinando em jejum e outro treinando alimentado. E não deu diferença estatística em nenhuma das variáveis, nem para perda de massa muscular e nem para perda de gordura. Os dois perderam estatisticamente na mesma magnitude. Então, aeróbio em jejum não é eficiente para aumentar a queima de gordura e também não vai fazer você perder massa muscular. Se você tem ali uma alimentação completa durante o dia, né, depois do seu aeróbio em jejum, vamos dizer assim, se você vai se alimentar muito bem, você não tem necessidade de comer antes do treino para não perder massa muscular. A sua alimentação do dia já é o suficiente para isso, ok? E aí um pensamento final aqui desse tópico é
Se o aluno prefere, se encaixa na rotina dele e ele não se sente mal fazendo, por que não fazer aeróbio em jejum, né? Ele não vai perder a massa muscular, ele não vai ter prejuízo, né? Eu sei que tem muita gente que não gosta, tem gente que não gosta de fazer o aeróbio em jejum, porque eu não gosto de me exercitar de manhã, porque eu me sinto mal. Isso aí pode ser um dos motivos, e aí não tem problema nenhum. Mas tem aqueles alunos, por exemplo, que gostam muito de treinar de manhã, só que para ele conseguir treinar de manhã, ele tem que fazer uma refeição muito cedo para poder digerir e ir para o treino, então ele prefere fazer em jejum, tá? Então esse pode ser um motivo também, tá certo? Então, ó, é muito do que o seu aluno prefere, tá? E não do que vamos usar essa estratégia que otimiza mais. Conceito 3, treinar até a falha pode não ser a melhor opção de treinamento. E esse conceito aqui, ele é muito polêmico, tá? Eu sei, porque eu era um dos que falava assim, não, tem que treinar sempre até a falha, não pode deixar de ir até a falha, você tem que fazer todos os exercícios da musculação até a falha. Sempre, eu falava muito sobre isso antigamente, tá? Só que, avaliando alguns estudos científicos, eu percebi que isso pode estar meio generalista demais, tá? O treino até a falha ele é efetivo, ele tem a aplicação dele, só que nem sempre vai ser a melhor opção, tá? E aí eu vou te mostrar aqui as opções, os estudos científicos e o porquê do que eu estou falando isso, tá? Mas antes de mais nada, eu queria fazer basicamente uma reflexão com vocês aqui, tá? Antes de eu mostrar os estudos sobre falha e não falha, eu queria que vocês entendessem o que realmente é ir até a falha, né? Será que o teu aluno está treinando pesado mesmo? Então esse é o primeiro estudo que eu queria mostrar para vocês, que mostrou, por exemplo, se a gente perguntasse lá para os nossos alunos de musculação, tá treinando até a falha? Tô treinando até a falha. Mas olha só o que esse estudo aqui mostrou, que 95,6% dos indivíduos treina com carga submáxima. Ou seja, e inconscientemente, eles estão tentando treinar na máxima deles, né? Eles estão tentando colocar lá a carga do exercício, só que não estão conseguindo. Foi basicamente assim, vários pesquisadores pegaram um grupo de 160 homens que tem pelo menos 6 meses de experiência com musculação e falaram assim, ó, a gente vai colocar aqui no supino uma carga de 10 repetições máximas. E eu quero que você estabeleça qual que é a carga suficiente para você fazer 10 repetições máximas. Quem já é treinado já tem uma ideia de quanto que é a carga que consegue fazer 10 repetições máximas. E aí todos eles estimaram ali, assim, eu acredito que eu consiga colocar 35 de cada lado. Beleza, e aí eles foram estipulando assim. E o que eles perceberam? Que quase ninguém conseguiu acertar exatamente o número de repetições máximas que é capaz de fazer com aquela carga. Geralmente eles subestimavam muito a carga que estava sendo utilizada, tá? Então, esse estudo mostra muito que essa questão de estou treinando até a falha, nem sempre vai estar certa do ponto de vista prático, tá? Muita gente vai falar que está treinando até a falha, mas pode não estar treinando até a falha. Esse é o primeiro ponto que eu quero salientar. Agora vamos só refletir sobre 4 pontos aqui que eu acho que é muito importante a gente entender antes da gente ir para os estudos, tá? Primeiro, será que alguém sozinho consegue atingir a falha muscular? Então, assim, beleza, se você está treinando com seu aluno de personal, então eu acho que é tranquilo da gente utilizar essa metodologia. Mas será que um aluno sozinho vai conseguir atingir a falha muscular em qualquer exercício? Será que ele não vai precisar de pelo menos uma ajuda na última repetição lá para ele conseguir levar até a falha exatamente? Então esse é um primeiro ponto. Talvez alguns alunos avançados até consigam, tá, gente? Não estou dizendo que é impossível não. Tá? Eu acredito que tem muita gente avançada que sim, consegue atingir a falha mesmo sozinho, dependendo do exercício. Tá? Só que, será que alguns exercícios, igual o agachamento, dá para ir até a falha no agachamento? Será que dá para ir até a falha no levantamento terra? Né? Será que dá para ir até a falha no leg press? São exercícios assim que eu não consigo imaginar alguém falhando nesses exercícios, né? Porque seria até inseguro falhar nesses tipos de exercícios. Então eu me questiono muito assim, e assim, vamos falar a verdade, quem já fez um agachamento sabe que quando você está ali com a barra nas costas, por exemplo, você medir ali que você vai falhar, não, vou falhar aqui, não dá mais, é muito complicado, né? Alguns exercícios até tudo bem, tá fazendo uma rosca direta até a falha, não consegui levantar, falhou, beleza, isso aí não tem nada de inseguro. Mas, por exemplo, agachamento, vou tentar fazer a última aqui, vamos ver o que vai dar. Isso é muito inseguro e isso é muito complicado de se fazer, né? Muitas vezes a gente vê que isso não se aplica muito na prática, tá? Então, só alguma reflexão que eu estou fazendo, tá? Outra coisa, como certificar que o aluno atingiu a falha? Como que a gente tem certeza que ele está na falha, né? Que eu sei que eu estou falando isso porque quando eu falar de,
a gente deve atingir próximo da falha, né? Aí muita gente sempre comenta, mas o que é próximo da falha? Como que a gente vai saber e tal? É a mesma coisa para a falha, tá? É muito difícil a gente estabelecer assim, o aluno não aguentava mais, não dava mais. Porque se o aluno decidir que ele não vai fazer mais, ele não vai, né? Se ele decidir assim, não, esse é o máximo que eu faço, ele está decidido, não adianta você não vai conseguir medir isso, tá? Outra questão, será que existem meios de benefícios adicionais se atingir a falha? Então, assim, se a gente descobrir aqui, se a gente chegar bem próximo ali da falha, né? Por exemplo, só um segundo, quase que eu espirrei aqui. Se o espirro voltar aqui, eu vou pedir uma pausa rapidinho aqui, tá, gente? Mas basicamente é o seguinte, será que tem mesmo benefícios adicionais de você atingir a falha? Será que se a gente avaliar ali um treino que vai bem próximo da falha, vamos supor assim, existe esse conceito, né? Tem alguns pesquisadores que conseguem fazer pesquisa utilizando essa metodologia das repetições em reserva, né? Seria assim, 2 repetições antes da falha, 1 repetição antes da falha, né? Que é uma análise subjetiva, mas que dá para ser utilizada, tá? Então, se você ficar 2 repetições antes da falha, 1 repetição antes da falha, será que já não é suficiente para você ter o máximo de resultado? Então, basicamente, vamos ver a ciência aqui agora por trás disso. Nesse estudo aqui, que foi uma meta-análise avaliando força muscular, tá? Antes que entendam que a gente não está falando de hipertrofia propriamente dito, tá? E quando a gente analisa força muscular, o exercício até a falha não tem benefício adicional, tá? Então essa foi uma meta-análise, pegou vários estudos que avaliam, que comparam o exercício indo até a falha com exercícios não indo até a falha, ainda vamos supor assim, quase até a falha, tá? E comparando esses 2 tipos de exercícios, nenhum foi melhor que o outro, tá? Ir até a falha não foi melhor do que não ir até a falha. Aí, corroborando assim um pouco, né, e dando um insight para a gente, olha esse estudo de 2017, onde ele tentou analisar a recuperação de um treino até a falha comparado com a recuperação de um treino quase até a falha, tá? Então vamos lá. O que a gente vê nesse gráfico aqui? Aquele ponto que vai descendo ali, que está bem fora do desenho do gráfico, né, que está mais para baixo, é o pessoal que treinou até a falha, e ali está ali a potência deles no exercício de supino e agachamento, tá? Então, basicamente, você percebe que quando você vai até a falha, você tem um decréscimo, né? E a gente vê ali que esse decréscimo pode durar até 72 horas, tá? Então, até 72 horas depois de você fazer o seu treino até a falha, você ainda vai estar se recuperando, você não vai ter atingido o seu máximo potencial, tá? Em resumo, tá? Esse estudo fala o quê? Esse estudo ele dividiu em 3 grupos, tá? O pessoal lá em 3 grupos. Um grupo que treinou até a falha, um grupo que foi quase até a falha e o volume igual, e o grupo que foi quase até a falha com um volume menor. Já vou explicar. Por exemplo, o grupo até a falha fez 3 séries de 10 repetições máximas, tá? Com carga para 10 repetições máximas, até a falha. Tá? O grupo quase até a falha fez, por exemplo, vamos supor 6, acho que era isso, 6 séries de 5 repetições máximas com uma carga menor. Tá? Então ele foi quase até a falha e fez 6 séries. Tá? E então acabou fazendo o mesmo volume, 6 séries vezes 5 repetições, 30 repetições totais. O outro grupo fez 3 séries de 10 repetições, 30 repetições totais. Tá? E o outro grupo quase até a falha, só com menos volume. Então eles fizeram 3 séries de 5 repetições, quase até a falha. Tá? E aí eles pensaram assim, pô, esse grupo vai ser o que vai se recuperar melhor, né? Fez um volume de treino baixinho, numa intensidade baixa, não chegou nem próximo da falha, e só que acabou que ele se recuperou da mesma magnitude do grupo que treinou com o volume completo, tá? Então vamos lá, as 2 conclusões chaves do estudo são o quê? Quando você treina até a falha, você demora muito tempo para se recuperar daquele estímulo, tá? Então se você foi lá hoje na academia, fez um supino reto até a falha, você vai demorar pelo menos umas 72 horas para se recuperar 100% daquele estímulo. Ou seja, para você conseguir botar a mesma carga que você colocou nesses exercícios até a falha, você vai ter que esperar bastante tempo para se recuperar. E a outra questão é que se você utiliza uma carga quase até a falha, né? Se você estiver utilizando uma metodologia quase até a falha, você se recupera tão bem como se você estivesse treinando pouco, né? Como se estivesse fazendo um treino menor. Então você se recupera muito bem, você não precisa dessas 72 horas e você consegue fazer o mesmo volume de treino de quem faz o treino até a falha, né? A gente vai ver mais
para frente, que o volume de treino é chave. Vai ser o último conceito que eu vou falar para vocês aqui, né? A gente vai explicar um pouco a fundo sobre o volume de treino. O volume, quando a gente fala de treinos de hipertrofia, o volume de treino é uma das variáveis mais importantes, tá? Então, por isso que eu vou certificar de explicar para vocês com detalhes já já. Mas basicamente isso. A gente consegue ver que um grupo do meio ali consegue fazer o mesmo volume de treino que o grupo que treinou até a falha, só que se recuperando muito mais rápido. Então isso dá mais chance deles treinarem outras vezes naquela semana, por exemplo, e terem mais resultado. Vamos entender isso agora, ó. Agora para tirar essa dúvida. Eu sei que esses conceitos científicos ficam um pouco complexos, agora vamos ver na prática, que agora vocês vão entender exatamente o que eu quero dizer, tá? Então vamos entender aqui, por exemplo, uma metodologia indo até a falha, o que costuma acontecer? Isso é bem da prática. Se você já treinou até a falha, você sabe o que eu estou falando. Você faz a primeira série, aquele gráfico é o seguinte, tá? É o número de repetições que a gente vai estabelecer aqui como volume de treino, tá? Então, vamos supor lá, na primeira série você fez um número X de repetições, na segunda você já vai ter que reduzir esse número de repetições, tá? Não adianta, você não vai conseguir, treinando até a falha, você não consegue manter o mesmo número de repetições. Se você está conseguindo manter o número de repetições naquele exercício, é porque você não está indo até a falha. Então, acaba tendo essa escadinha aí, tá? Você vai treinando, você vai diminuindo o seu volume de treino, ok? Quando você vai até próximo da falha, o que acontece? Você faz séries com menos repetições, né? Você não consegue fazer tantas repetições igual você fez na primeira série indo até a falha, tá? Mas o que acontece? Você tem ali basicamente um número de repetições constante. Então você treina, vamos dizer assim, indo até a falha você faz a primeira série perfeita, série ótima para hipertrofia. A segunda série já fica mais ou menos. A terceira série meia boca e a quarta série ruim para hipertrofia. No treino próximo da falha, você faz 4 séries boas, tá? 4 séries muito boas para hipertrofia. Basicamente isso, tá? E quando a gente quantifica isso, vamos supor, vamos quantificar esse volume de treino, como a gente vai ver daqui a pouquinho, o volume de treino é chave para hipertrofia. Como que a gente quantifica isso aqui de maneira gráfica? É basicamente isso aqui, ó. Você acaba fazendo muito mais volume de treino quando você treina próximo da falha muscular, tá? E para a gente só encerrar essa discussão, né, eu vou deixar esse slide aqui e vou explicar para vocês uma questão. Isso que eu acabei de falar, tá, esse conceito, é um conceito até bem avançado, tá? Eu não colocaria ele no dia a dia da musculação se não fosse um aluno muito avançado. Se for um aluno avançado, assim, que quer muito otimizar a hipertrofia em cada minúcia, em cada detalhe, eu utilizaria o modelo próximo da falha. E às vezes incluiria até a falha em alguns momentos, seja nos últimos exercícios, onde você não vai precisar se recuperar para fazer novas séries, né? Ou seja, até em alguns tempos da periodização que eu faço para ele, tá? E meus alunos avançados eu faço assim, tem períodos que a gente treina até a falha, tem períodos que não. Quando o aluno é iniciante ou o aluno treina poucas vezes na semana, por exemplo, né? Treina 2, 3 vezes na semana, aí eu simplesmente falo assim, tenta se esforçar ao máximo aí em cada série, porque eu sei que ele dificilmente vai atingir a falha. Lembra que a gente viu lá que os alunos não sabem estabelecer a carga de treino, não sabem estabelecer se eles estão no máximo ou não. Então, por isso que eu não recomendo isso daqui para um conceito para um aluno básico, porque às vezes você vai falar assim, não precisa ir até a falha não, beleza, não precisa ir até a falha, só que isso pode dizer para ele que ele tem que ficar muito longe da falha muscular e aí você pode até ter um prejuízo no final das contas, tá? Espero que vocês tenham conseguido entender esse conceito, tá? Mas, assim, é um conceito que mudou muito a minha visão e eu acho que vai enriquecer bastante aí para vocês, tá? Conceito 4. O exercício aeróbio não faz você perder massa muscular, tá? Então, eu sei que muita gente fala isso, tá? E, assim, tem até os casos em que isso acontece, mas isso não é regra, tá, gente? É muito possível você fazer um treino aeróbio e ganhar massa muscular normalmente, sem prejuízo nenhum, tá? E a gente tem até esse estudo aqui muito interessante, né? Um estudo que foi até um pouco atípico na época que foi publicado, mas que mostrou que quando você combina exercício aeróbico com musculação, o efeito no ganho de massa muscular até se potencializa, tá? Então você consegue sim melhorar a massa muscular fazendo musculação combinado com o exercício aeróbico, tá? Esse estudo aí mostrou isso. Outra questão aqui, nessa meta-análise do Wilson de 2012, ele mostrou que o que começa a gerar prejuízo para a massa muscular, quando você está fazendo o treinamento concorrente, vamos dizer assim, né, o treinamento aeróbico com a musculação, é quando você aumenta muito o volume de treino, ou seja, você
está fazendo acima de 50 minutos por dia de treino, está fazendo 4 a 5 sessões de treino por semana, esse volume excessivo, aí sim vai começar a prejudicar os resultados de massa muscular e ganho de força, tá? E ganho de potência também. Mas antes disso, não precisa se preocupar com o prejuízo do exercício aeróbico. O exercício aeróbico pode ser uma estratégia assim de ser implementada. Coloca lá 20 minutos, 30 minutos, 2, 3 vezes por semana. Você não vai ter risco de perder massa muscular por causa disso, ok? Conceito 5, tá acabando, né, gente? Vamos lá. Ativar mais um músculo não significa hipertrofiar mais, tá? O que eu quero dizer com isso? É muito comum a gente ver as análises aí, até no Instagram a gente vê direto, né? Falando no Instagram, se estiver curtindo essa aula aqui, cara, posta no stories que você está assistindo essa aula agora, marca lá, @sítios_, consultoria _esportiva, marca lá, @Renato _Bianchini, só para a gente saber que vocês estão assistindo essa aula aqui e para a gente poder fazer essa interação com vocês, beleza? Muito comum de se ver no Instagram e até às vezes alguns professores citando isso, falando assim, essa variação aqui, a puxada aberta, ativou mais a porção tal no dorsal, ou seja, vai hipertrofiar mais. Só que não é bem assim, tá, gente? Vamos entender por quê. Olha esse estudo aqui que mostrou que quando você faz um supino reto, o seu tríceps ele ativa mais do que o peitoral, por incrível que pareça, tá? Tudo bem que ativação no exercício de supino é um tema até polêmico, tá? A gente tem aí vários estudos que avaliam isso, não tem ainda vamos dizer assim, não tem um consenso em todos os estudos sobre ativação, mas a gente vê uma tendência forte de que os exercícios de supino ativam mais o tríceps do que o peitoral, tá? E aí, esse outro estudo mostrou aqui que quando você faz supino reto apenas, então botaram lá o pessoal para treinar só com supino reto, a hipertrofia do peitoral é muito maior, quase o triplo da hipertrofia do tríceps, né? Ou seja, né, o exercício de supino reto, mesmo ativando mais o tríceps, hipertrofiou muito mais o peitoral, tá? Então, a primeira evidência aí de que vocês podem ver de que é bem diferente essa história aí de ativação e hipertrofia, tá? Não quer dizer que a ativação não influencia em nada na hipertrofia, tá? Eu até considero a ativação um dos fatores que influenciam na hipertrofia de um exercício, só que não é o único. A ativação é fundamental para quê? Para a gente saber qual região está sendo trabalhada. Mas a ativação, a magnitude da ativação talvez não seja o fator determinante da hipertrofia, é isso que eu quero dizer, tá? Outro estudo aqui que mostrou que até no mesmo grupamento, né, quando a gente avalia ali o quadríceps, no programa de treino que foi feito ali, a ativação maior foi dos bastos lateral e medial. Só que a maior hipertrofia foi justamente do reto femoral, naquela série de exercícios. Então não adiantou ativar mais, porque quem hipertrofiou mais foi o reto femoral, tá? E aqui o último estudo que é só para levantar uma polêmica aqui, mas vamos supor, né, esse estudo avaliou a ativação do glúteo máximo em diversos exercícios, tá? Então pegaram lá uma lista de exercícios e viram a maior ativação de todas. Eu separei aqui os 3 que mais ativaram o glúteo máximo, que eram a abdução com elástico, né? A abdução de quadril com elástico, a elevação de quadril unilateral, sem nada, sem peso, sem nada, e o glúteo 4 apoios, sem nada também, sem elástico, sem carga. Esses são os exercícios que mais ativam o glúteo máximo, de acordo com essa pesquisa científica. Esses são os exercícios que vão hipertrofiar o glúteo máximo? Provavelmente não, né, gente? Provavelmente a gente vai precisar de outros exercícios com mais sobrecarga, com mais amplitude. Eu tenho até um modelo que eu explico isso, né? Não é o foco dessa aula aqui. Essa aula aqui só quer abrir a cabeça de vocês que quando alguém fala assim, ativou mais, não significa hipertrofiou mais, tá? Tem uma série de fatores que vai influenciar. Eu posso até dizer eles aqui, a amplitude, a sobrecarga, né? A amplitude de movimento, né, que vocês sabem o que é. A sobrecarga é a quantidade de carga que você consegue utilizar naquele exercício. A conexão que você consegue estabelecer no músculo, né? Você consegue mobilizar mesmo aquela musculatura voluntariamente, tá? E o último fator é a tensão que se mantém durante o exercício, tá? Ele mantém uma boa tensão durante o exercício ou tem alguns picos de tensão e depois ele para, tá? São os fatores que influenciam na hipertrofia. Volume de treino é mais importante que intensidade para gerar resultados, tá? Antes de mais nada, eu queria dizer que a gente entra nesse assunto aqui, o pessoal acha que a gente está dizendo que intensidade não serve para nada. A intensidade é importantíssima, gente. A intensidade, existe um mínimo de intensidade para você ter resultados, tá? Não adianta nada, por exemplo, eu sempre gosto de utilizar esse exemplo, né?
Ah, então intensidade não serve para nada, o que serve é volume. Então vou subir e descer a escada, que vai ser o melhor treino de perna de todos, né? Porque eu vou fazer um volume absurdo, né? Imagina quantas repetições você consegue fazer de subida no degrau, né? Vamos colocar assim esse exercício, né? Que está ativando ali o teu músculo, está ativando o quadríceps e tudo mais. E só que você não vai conseguir hipertrofiar, otimizar a hipertrofia, porque você precisa da intensidade, né? Você precisa aumentar as cargas, né? Para conseguir otimizar a hipertrofia. E aí, ó, primeira coisa que a gente tem que entender, quando eu estou falando de intensidade de treino, eu não estou falando de esforço, tá? Porque isso se confunde muito. Na linguagem das academias, quando se fala em intensidade, o pessoal pensa muito naquilo que deixa o aluno sem fôlego, naquilo que deixa o aluno cansado. Isso é esforço, tá? O esforço do aluno. Intensidade é a carga ou o número de repetições que ele está fazendo para determinado exercício. Na musculação, tá? Em todos os livros acadêmicos de musculação, todos os estudos científicos, quando se fala de intensidade, é carga ou número de repetições, tá? Então a gente usa essa nomenclatura quando a gente está falando aqui da ciência do treinamento. O volume de treino é o trabalho realizado na academia. Então, vamos supor, quanto de trabalho o seu peitoral fez na sessão de treinamento. Isso é o volume de treino. E geralmente ele é calculado assim, ó, séries vezes repetições vezes cargas, e dá até para incluir, tá? Nem sempre se inclui essa nomenclatura, mas eu fiz questão aqui de incluir para fazer ela bem completa. Que é o time under tension, que seria tempo sob tensão, tá? Que é basicamente assim, se você fizer uma repetição muito lenta, né, 2 segundos para subir, 2 segundos para descer, você está aumentando o volume de treino também, tá? Por isso que a gente inclui também. Mas, geralmente, o tempo sob tensão é constante, tá? A gente utiliza ele como padrão 1 segundo para subir, 1 segundo para descer. Existem técnicas avançadas que você pode manipular isso, tá? Mas, geralmente, é 1 segundo para subir, 1 segundo para descer, tá? As repetições e cargas são interligadas, tá? Então, por exemplo, se você aumentou a carga de um treino, naturalmente você vai diminuir as repetições. Não tem como aumentar a carga e aumentar as repetições, só se você estivesse fazendo muito submáximo, tá? Mas geralmente você não consegue aumentar a carga do seu exercício e aumentar as repetições. Por quê? Eles estão interligados. Você, para fazer aquela série com tanta carga, você vai acabar diminuindo o número de repetições, tá? E outra coisa que a gente vai ver aqui é que cargas e repetições não são um fator-chave. A intensidade não é o fator-chave da hipertrofia. No próximo slide eu vou explicar por que não é, tá? Então, geralmente, quando a gente fala de volume de treino, a gente vai sempre atrelar muito ao número de séries, tá? Então, por exemplo, a gente vai ver estudos lá que compararam 20 séries a 30 séries, a gente vai dizer que o volume foi aumentado por causa disso, porque os outros se mantêm basicamente constantes, a intensidade por estar interligada e o tempo sob tensão, porque geralmente são constantes, tá ok? Vamos lá, esse infográfico aqui vai mostrar pra gente sobre a intensidade, por que ela não é o fator-chave. Nesse estudo aqui, fizeram um treino de mesmo volume de treino, só que um grupo treinou com uma intensidade altíssima, ou seja, colocaram muita carga nos exercícios, e o outro grupo treinou com uma intensidade mais baixa, tá? Ou seja, se a intensidade fosse o fator-chave, treinar com mais intensidade, aumentar a intensidade do treino, seria o que ia gerar mais resultado ali de ganho de massa muscular. Só que nesse estudo a gente percebeu que não. Aumentar a intensidade foi fundamental para aumentar a força muscular, né? Você precisa colocar mais carga para aumentar a força. Mas, para ganhar massa muscular, não teve tanta diferença, tá? Outro estudo muito interessante, o estudo do Schoenfeld de 2019, mostrou que ali, ó, quando a gente percebe ali o número de séries, igual eu falei, né, o volume de treino, conforme ele foi aumentando, maior foi a hipertrofia. Perceba que a força muscular nem teve tanta oscilação assim. Foi mais a massa muscular que oscilou muito. Quanto mais volume foi sendo feito, maior foi o ganho de massa muscular, tá? Ali chegaram a fazer 45 séries por músculo por semana, tá? Foi um volume altíssimo e pelos relatos dos pesquisadores, né, nem chegaram perto de atingir um overtraining ou um overreaching, tá? Foi bem longe disso, tá? E para finalizar aqui, vou mostrar para vocês um modelo que eu gosto de utilizar do volume de treino, né? De como periodizar o volume de treino, que eu acredito muito nisso, de você ir fazendo uma dose mínima de volume de treino, que está ali próximo das 7 a 10 séries, né, por grupamento por semana, tá? E você ir aumentando gradativamente até você chegar ali em 20, 25 séries por semana, tá? E ali vai ser o seu volume máximo recuperável. Depois disso, você vai fazer uma semana de deload, onde você vai baixar muito esse volume de treino, quase nada. Se bobear, vai até dar uma semana off em determinados casos, e depois volta o ciclo.
O volume máximo recuperável está escrito em 20, 25 séries, mas ele varia muito, tá? Como a gente viu, alguns avançados podem chegar até 45 séries por grupamento muscular. Então você não precisa tomar isso como regra, tá? Mas esse é um modelinho que vocês podem utilizar de periodizar volume e ir aumentando aos poucos, chegar num limite ali, né, o que você considera sendo ideal para o seu aluno, depois você diminui. Basicamente isso, beleza? Quem aí está se sentindo assim agora, né? Uma enxurrada de conhecimento, muito conteúdo, né? A gente costuma fazer essas aulas com muita evidência científica, com muito conteúdo prático, né? Vocês têm aí agora bastante recurso para poder utilizar. E é porque assim, quando a gente prepara essas aulas, a gente pensa assim, pô, vamos pegar de tudo que a gente tem ali de conteúdo que gera resultado, a gente tem ali pelo menos uma parcela dela, né? E a gente queria muito poder estar aqui com vocês em outras aulas sempre, para poder passar mais e mais conteúdos. E aí muita gente sempre pergunta, eu gostei muito dessa aula, como que eu posso fazer para dar o próximo passo, né? Eu quero continuar esse aprendizado, eu quero ir mais a fundo, eu quero aprender o passo a passo, eu quero aprender a metodologia, tudo por trás, o que vocês ensinam aí na CITES. Então vou dar a oportunidade aqui de vocês se inscreverem no curso muito top aqui da CITES, que é o Fórmula da Prescrição Eficiente, tá? É basicamente um curso que supre todas aquelas demandas que eu falei para vocês, tá? Ele é embasado cientificamente, ele é um conteúdo prático, ou seja, vocês vão pegar todo o conhecimento e vão conseguir aplicar no dia a dia de vocês, e muito focado em resultado, focado em dar o máximo de resultado para os alunos, tá? O curso Fórmula de Prescrição Eficiente, ele é focado na metodologia da CITES para emagrecimento, tá? Então ele é bem enxuto e direto ao ponto, focado 100% em gerar emagrecimento para os alunos. As aulas desse curso, elas não são monótonas, elas são bem dinâmicas e com qualidade visual, tipo a aula que você assistiu aqui hoje, né? Mostrando os estudos ali, passo a passo, com os PDFs dos estudos que a gente mostra, os slides bem visuais para vocês entenderem, basicamente isso, tá? E aí, assim, a série de perguntas que você tem que responder para saber se você está apto a fazer o curso Fórmula de Prescrição Eficiente ou não, tá? Você quer entender tudo sobre treinamento físico e emagrecimento? É uma das suas intenções? Se sim, você pode continuar. Você quer obter um conhecimento que vai te diferenciar como personal trainer? É essa a sua intenção, de ter conhecimento que vai ser diferencial? Se sim, você deve continuar, tá? Você gostaria de ser referência no seu ciclo social quando o assunto é emagrecimento? Então, por exemplo, você quer que as pessoas te procurem como referência de emagrecimento? Você quer ser o personal trainer referência na área de emagrecimento? Sim, você deve continuar. Então, esse é o curso Fórmula da Prescrição Eficiente, que é a ciência do treino para emagrecimento. Nele a gente vai a fundo, a gente vai falar sobre HIIT, aeróbio contínuo, RST, CIT, a gente vai te falar vários protocolos de HIIT que você vai poder utilizar se você achar viável. A gente vai mostrar o passo a passo, inclusive, quando que você vai colocar HIIT, quando que você não vai, quando que você vai prescrever um treino aeróbio mais longo, como que você consegue balancear a musculação e aeróbio, como que você consegue efetivar mais a queima de gordura durante a musculação. Tem muito conteúdo top nesse curso. É basicamente assim, o último investimento que você vai fazer na sua carreira sobre exercício físico e emagrecimento, porque você vai basicamente tirar todas as suas dúvidas sobre o assunto, tá? E assim, pensando nos benefícios desse curso, ele é 100% online, você pode assistir da onde você quiser, se tiver acesso à internet você consegue assistir. O acesso dele é vitalício, uma vez que você fez o seu investimento, entrou lá, fez parte da nossa turma, você não vai precisar mais renovar pagamento nem nada, você vai poder acessar esse conteúdo quanto você quiser, tá? Não tem tempo de acesso, tá? Você tem esse acesso aí para sempre. Outra questão, esse curso é 100% baseado em ciência, igual vocês viram na aula de hoje aqui. Sempre mostrando artigo científico, sempre mostrando na prática, mas 100% baseado na ciência. Você vai fazer parte de uma turma, né, que a gente vai colocar você lá na nossa área de membros, onde você vai poder deixar suas perguntas, a gente vai poder responder, outras pessoas vão poder completar as perguntas, ajudar nessa questão. Às vezes você vai deixar sua opinião lá, outros vão comentar, tá? Então você vai ter essa turma acompanhando você, e é uma atualização constante, ou seja, se a gente perceber que tem uma nova metodologia que a gente tem que colocar lá, os alunos têm alguma demanda específica de algum assunto, alguma parte assim que seria uma exceção, a gente vai lá e coloca também, tá? E é um investimento único, né? Igual a gente falou. Você investe uma vez, você faz parte desse curso, você não precisa nunca mais investir nada na área do exercício físico para emagrecimento, tá? E quanto que custa o curso Fórmula da Prescrição Eficiente, tá? Se você se inscrever no curso hoje, tá?
E a única coisa que acontecesse foi o seguinte, tá? Eu vou dar só um exemplo para tu ver a razão custo-benefício, tá? Vamos supor, você conquistou um aluno depois que você aprendeu a fórmula da prescrição eficiente. Você dominou esse conceito e você conseguiu um aluno. Tu vai treinar 2 vezes por semana esse cara, tá? E ele vai ficar contigo 6 meses. Vamos supor, tá? Olha o custo-benefício que você pode estar tendo agora, tá? Se você não fizer o curso. Você fez lá o curso, vamos supor que você cobra R$30 a hora de trabalho de personal, tá? Tem gente que acha que isso é pouco, tem gente que acha que isso é muito, mas vamos supor que é R$30 a sua hora de trabalho. Por semana você ganharia R$240, R$60, perdão. Por mês, 240, em 6 meses você teria de R$1.440. Em 6 meses, só por causa de um aluno que você conseguiu conquistar, utilizando a metodologia do Fórmula, que eu acho que é muito... depois que você aprende essa metodologia, vai ser natural que as pessoas te procurem para você poder aplicar, porque você vai começar a entender tudo que você precisa. Acho que até na hora de você conversar com as pessoas, você vai conseguir passar essa segurança no discurso, tá? Então vai ser bem válido por causa disso, tá? Então isso é um aluno só, tá? Aí eu pergunto para tu, já valeria a pena para você? Agora imagina se fossem 4 alunos que você ganhasse, olha o retorno que você teria ali, né? Mais de R$5.000 em 6 meses, só porque você conquistou 4 alunos, que eu acho que não é nada demais aí para um personal que está bem capacitado, que está bem preparado para o mercado, né? Será que já valeria a pena? Outra questão, se você não ganhou nenhum aluno novo, tá? Nenhum aluno veio te procurar por causa da metodologia, mas porque você tem agora um novo conhecimento, você vai passar a cobrar R$5 a mais na sua hora de trabalho. Se você trabalha R$20, né? Então vamos supor, eu tenho lá 10 alunos que eu atendo 2 vezes por semana, eu trabalho 20 horas por semana, e em 6 meses ali você já retornou R$2.400 só porque você não conseguiu aluno novo nenhum, os alunos que você já tem, entendeu? E você já consegue esse retorno, né? Será que já vale a pena? Olha o custo-benefício que isso gera, né? O custo que te gera se você não ter esse conhecimento do Fórmula, por exemplo. Aí outra coisa, vamos sair um pouco da questão financeira. E se você nunca mais tivesse que fazer outro curso sobre emagrecimento, quanto que você economizaria, né, se você não precisasse nunca mais fazer uma capacitação na área de emagrecimento, né? Outra questão, imagina a sensação, né, que deve ser um aluno chegar para você assim, obrigado por me fazer emagrecer, e te levantar como profissional, né, mostrar que você é um profissional realmente bem sucedido, né? Outra coisa, então assim, avalia bem esse custo-benefício, que eu vou te falar agora qual que é o valor, tá? É muito barato, eu fico até com vergonha de falar isso aqui, mas esse curso custa só R$197 ou 12 vezes de 23, tá? Você pode pagar em 12 vezes, sem juros, tá? E vai pagar só R$23 por mês, cara. R$23, igual a gente falou ali, não é nem uma hora de trabalho de um personal, né, cara? Então, assim, é muito barato, cara. Então, assim, se você tem vontade de ter isso tudo que a gente mostrou para vocês aqui hoje, tem vontade de ir além, cara, se inscreve nesse curso, tenho certeza que você não vai se arrepender. Esse é um curso aí que vai contribuir muito para você, tá? Então é só clicar no botão que tem aqui embaixo do vídeo, tá? Tem um botão escrito ali, sim, eu quero me inscrever no curso Fórmula de Prescrição Eficiente, tá? Outra questão que muita gente pergunta, pô, se eu entrei lá no curso, não gostei da cor do painel, o Vitor adora falar isso, não gostei da cor do painel, eu posso ter meu dinheiro de volta? Claro que você pode, você tem ali 15 dias de garantia, tá? Você vai poder acessar todo o material do curso, tá? Você vai poder ver todas as aulas, você vai poder fazer o curso inteiro, ter acesso à comunidade. Se você fala assim, pô, Renato, não senti muita firmeza, não estou conseguindo acompanhar a galera, você vai ter o teu dinheiro de volta em 15 dias, tá? A gente faz isso porque a gente sabe que se tu entrar lá, você não vai querer sair, cara. Vai ter muito conteúdo. O conteúdo é tão bom que eu duvido que você queira sair, tá? Outra coisa, preciso pagar à vista? Não necessariamente, tá? Igual eu falei, você pode pagar em 12 vezes de R$23, tá? E aí, se você parcelar, tem outros métodos de parcelamento em 6 vezes também e tal. Mas à vista é 200, né? 197 ou 12 vezes de 23. Então, ó, clica ali no botão aqui embaixo, dizendo sim, eu quero inscrever no curso Fórmula de Prescrição Eficiente, tá? A partir do momento que você clicou nesse botão, você vai para essa página aqui, tá? Onde você vai ver ali todo o processo de pagamento. Você vai colocar ali os seus dados iniciais, nome e e-mail, depois os dados do seu pagamento, né? A sua seleção de pagamento, vai clicar naquele botão. A partir do momento que você botou ali seus dados, a opção de pagamento e clicou nesse botão, você automaticamente fará parte da nossa comunidade do Fórmula da Prescrição Eficiente. Então seja muito bem-vindo ao Fórmula da Prescrição Eficiente, tá? Gente, muito obrigado aqui pela atenção de vocês. Foi um prazer enorme para mim estar com vocês aqui hoje, tá? Espero que vocês tenham gostado muito dessa aula, tenha agregado muito para vocês.
Espero ver vocês lá no Fórmula de Prescrição Eficiente também. Espero que a gente possa dar continuidade aí à capacitação de vocês. E até a próxima, então.